Olá pessoal, nessa aula de hoje a gente vai estar falando aqui sobre os ângulos ou arcos chamados notáveis. E eles são chamados de ângulos ou arcos notáveis justamente por aparecer, de forma bastante comum de aparecer na maioria das questões ou exercícios. Então é interessante que vocês já saibam qual é o seno, o cosseno e a tangente de cada um desses ângulos chamados de arcos notáveis. Quem são eles? É justamente o ângulo de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Então é importante que você saiba como calcular ou qual é exatamente o seno, o cosseno e a tangente de cada um desses três ângulos, chamados, portanto, de ângulos notáveis, São muito comuns de aparecer. Então é importante você saber. Para saber o seno de 30, 45 e 60, um macetezinho é você fazer 1, 2, 3, dividir todo mundo por 2, dividindo todo mundo por 2, e onde não for 1, você coloca a raiz. Raiz de 2, raiz de 3. No caso do cosseno, faço o inverso. 3, vou apagar aqui. 3, 2, 1. Também divida todo mundo por 2. E coloque raiz onde não for 1. Então aqui é 2 e 3, aqui eu coloco raiz. No caso da tangente, teremos 3, 1, 3. Coloque também raiz onde não for 1. E a tangente de 30 é importante lembrar de dividir por 3. E assim a gente consegue montar uma tabelinha que vai nos dar aqui exatamente o seno, o cosseno e a tangente para os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Essa tabela vai ser importante para você aplicar na resolução de muitos exercícios, ok? Professor, de onde é que vem exatamente esses valores? A gente não tem aqui, eu vou fazer aqui nesse momento para vocês, vou destacar com relação ao ângulo de 45 graus, de onde é que a gente encontra, demonstrar onde é que a gente encontra esses valores, de raiz de 2 sobre 2, de raiz de 2 sobre 2, para seno e cosseno. Veja que o seno e o cosseno de 45 é igual, e a tangente de 45 é 1, ok? Vamos fazer essa demonstração. E para isso eu peguei o seguinte, eu peguei um quadrado de lado L, já que eu tenho aqui uma figura quadrada, os quatro lados são iguais. Em todo quadrado eu tenho também 4 ângulos iguais, tratam-se de ângulos retos, ok? Então eu tenho aqui 4 ângulos iguais de 90 graus. O que acontece se eu pegar a metade desse quadrado aqui? Se eu pegar essa metade desse quadrado aqui, eu vou formar aqui um triângulo, cujo ângulo aqui de baixo é reto. E mais uma informação importante, se cada um dos ângulos aqui do quadrado tem exatamente 90 graus, isso quer dizer que os ângulos que eu vou ter aqui, além do ângulo reto aqui de baixo, eu vou ter aqui ângulos de exatamente 45 graus, tanto o de baixo aqui em vermelho, quanto o ângulo de cima aqui em vermelho. Então vou ter aqui um ângulo reto e 2 ângulos de 45 graus. Quanto é que mede o lado aqui do meu triângulo de baixo? Mede L, já que ele vem aqui do quadrado. Quanto é que mede o outro lado do meu triângulo? Também mede L. Vamos descobrir quanto é que vale x? Eu vou chamar essa medida aqui do lado maior, que quando é no triângulo retângulo a gente chama de hipotenusa, vou chamar de x. Vou descobrir quanto é que vale x em função de L. Basta que eu saber que x ao quadrado é igual, ou seja, o lado maior ao quadrado vai ser a soma dos lados menores, que eu chamei de L ali, também ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser L ao quadrado mais L ao quadrado.
Quanto é que dá L ao quadrado mais L ao quadrado? Ora, 1L ao quadrado mais 1L ao quadrado são exatamente 2L ao quadrado, ok? Então, se x ao quadrado é igual a 2L ao quadrado, e eu quero encontrar o valor de x, basta que eu extraia agora a raiz quadrada de 2L ao quadrado. Observe que eu tenho uma raiz quadrada de 2L ao quadrado. Eu posso extrair aqui da raiz esse L ao quadrado, né? Então, x, portanto, vai ser igual a L, que eu extraí da raiz, e dentro da minha raiz ficou o 2, que não tem uma raiz quadrada exata. Agora eu sei que esse lado aqui, ó, o lado x, mede exatamente L raiz de 2. Agora sim, eu posso calcular, por exemplo, o seno do ângulo de 45 graus ali do meu triângulo. O seno do ângulo aqui de 45 graus do meu triângulo. O que é o seno de um ângulo? É o lado oposto. O lado oposto aqui a gente tem medindo L, dividido pelo lado maior, que a gente acabou de calcular e descobriu que mede L raiz de 2. Então, o lado maior mede L raiz de 2. Então, está aqui o seno do ângulo de 45. Observe que ficou L dividido por L raiz de 2. Eu posso aqui simplificar, né? Posso simplificar aqui, ó, dividir L por L, né? E ao dividir L por L, eu vou ter o quê? L que divide por ele mesmo dá 1. Vai ficar 1. Aqui também vai ficar 1 vezes a raiz de 2, ou seja, raiz de 2. Veja que esse aqui é o seno de 45 graus, 1 sobre 2. Na nossa tabela aqui, está a raiz de 2 sobre 2, mas a gente chega lá. Basta que agora a gente racionalize, ou seja, vamos tirar essa raiz de 2 aqui do denominador. Basta multiplicar aqui o numerador e o denominador pela raiz de 2. Fazendo isso, né, multiplicando a raiz de 2 vezes a raiz de 2, eu vou ter a raiz de 2 ao quadrado. Né? Eu vou ter a raiz de 2 ao quadrado, ou seja, de 4. E 1 vezes a raiz de 2 vai ficar raiz de 2. Isso vai me dar o quê? A raiz de 4 é 2, a raiz quadrada de 4 é 2, e aqui em cima eu vou ficar com a raiz quadrada de 2. Então, raiz quadrada de 2 sobre 2. Raiz quadrada de 2 sobre 2 é o quê? É o meu seno de 45 graus, conforme a gente tem aqui na nossa tabelinha. Né? Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Vamos fazer a mesma coisa para o cálculo do cosseno de 45 graus. Vou calcular agora o cosseno de 45 graus. Veja que eu vou ter de fazer a mesma conta, porque o que é o cosseno? O cosseno é o lado adjacente, né? Eu estou calculando para o ângulo aqui de baixo, então o lado adjacente aqui embaixo mede L, o lado adjacente aqui embaixo mede L, dividido pelo lado maior, que é o lado x aqui, que mede o quê? L raiz de 2. Veja, gente, que aqui a gente trata-se do mesmo cálculo, né? Por quê? Porque o lado L, que é o lado adjacente, ele é igual ao lado oposto, que também mede L. Então a gente não precisa refazer todo esse cálculo, porque esse cálculo está aqui em cima, né? Se a gente for calcular o cosseno de 45 graus, deve dar exatamente a raiz de 2 sobre 2, exatamente o mesmo valor, porque a gente está fazendo a demonstração utilizando um triângulo que tem dois lados iguais, né? Um triângulo aqui, isósceles, que tem dois lados iguais. Então, vamos adiantar aqui e vamos calcular a tangente do ângulo de 45 graus. Já que o seno e o cosseno, pessoal, ó, já que o seno e o cosseno é raiz de 2 sobre 2, tanto o seno quanto o cosseno. Quando se tratar do ângulo de 45 graus, eles terão o mesmo valor. Vamos encontrar aqui, ó, vamos saber por que a raiz de 40, que a tangente do ângulo de 45 graus é igual a 1. Vamos lá? Simplesmente eu vou pegar o quê? Como é que eu calculo tangente? Eu pego
o lado oposto e divido pelo lado adjacente, ou seja, eu calculo dividindo o cateto oposto pelo cateto adjacente. São os dois lados menores, né? Então, eu vou dividir aqui o cateto oposto, L, né? O cateto oposto, L, pelo lado adjacente ao meu ângulo de 45 graus, que também é L. Então, fica L dividido por L. Ora, quanto é que é L dividido por L mesmo? Se não, exatamente igual a 1. Ok? Então, está aqui a demonstração de que o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo de 45 graus é igual a 2 raiz de 2 para o seno, 2 raiz de 2 sobre 2 para o cosseno e a tangente dá 1. Ok, pessoal? Até a próxima.